O Vodyanoi, conhecido como o Guardião das Águas na mitologia eslava, é uma criatura misteriosa e temida que habita rios, lagos e pantanos. Ele é descrito como um homem velho, com pele verde, barba de algas e olhos brilhantes, sempre pronto para proteger seu reino aquático. Segundo a lenda, o Vodyanoi afunda barcos e captura aqueles que ousam desrespeitar suas águas. Neste vídeo, vamos explorar a origem dessa figura lendária, suas características, e como ele se tornou um dos seres mais temidos da mitologia eslava. Se liga aí que vai ser foda! O Vodyanoi é uma figura poderosa e temida na mitologia eslava, conhecido como o Espírito das Águas. Ele governa rios, lagos e pantanos, garantindo que ninguém invada ou desrespeite seu território sem sofrer as consequências. Sua origem remonta às crenças pagãs eslavas, onde seres elementais como ele eram reverenciados e temidos por seu controle sobre os aspectos naturais. Como guardião dos corpos d'água, o Vodyanoi mantém um papel ambíguo, tanto protetor quanto destrutivo. O Vodyanoi é descrito como um homem velho de pele verde, com barba e cabelo feitos de musgo e algas. Seu corpo inchado, resultado de passar a vida submerso, exala um cheiro de água estagnada. Em algumas histórias, ele monta em grandes peixes ou troncos de árvores enquanto patrulha as águas. Seus olhos são brilhantes e frios, dando-lhe uma aparência assustadora que amedronta pescadores e navegantes. De temperamento imprevisível, o Vodyanoi pode ser benevolente com aqueles que respeitam as águas e fazem oferendas adequadas, como tabaco ou pedaços de pão. No entanto, ele é implacável com os que poluem ou perturbam seus domínios, muitas vezes afundando barcos e arrastando os imprudentes para o fundo do rio. Em alguns contos, ele aprisiona as almas dos que se afogam, mantendo-as em seu reino subaquático. Na cultura eslava, o Vodyanoi também é visto como um símbolo da natureza selvagem e indomável. Ele reflete a dualidade das águas, fonte de vida e sustento, mas também perigosa e mortal. O Vodyanoi é amplamente conhecido por seu domínio absoluto sobre os rios, lagos e pântanos na mitologia eslava. Vivendo no fundo desses corpos d'água, ele age como um protetor implacável de suas terras, garantindo que qualquer um que ouse desrespeitar seus domínios enfrente terríveis consequências. Em muitas lendas, o Vodyanoi é responsável por controlar o fluxo das águas, decidindo quando os rios devem ser calmos ou quando devem se tornar violentos e mortais. Ele não apenas comanda as águas, mas também age como guardião dos segredos submersos e do mundo aquático. Sua morada é descrita como um palácio submerso, repleto de tesouros e restos de barcos naufragados. Em algumas versões do mito, o Vodyanoi também mantém prisioneiros humanos, especialmente aqueles que afogou em punição por sua imprudência ou desrespeito. As almas desses infelizes ficam presas sob o seu controle, vivendo eternamente em suas profundezas. Quando irritado, o Vodyanoi pode ser extremamente perigoso. Ele é conhecido por afogar pescadores, barqueiros ou qualquer um que perturbe as águas sem fazer as devidas oferendas ou respeitar seu território. Nas noites escuras, quando o Vodyanoi emerge à superfície, ele pode causar tempestades repentinas, redemoinhos e afundar embarcações com um simples gesto. Muitos acreditam que ele tem o poder de controlar as marés e as correntes, moldando as águas de acordo com sua vontade. Para apaziguá-lo, os habitantes locais costumam fazer oferendas ao Vodyanoi. Pedaços de pão, tabaco e outras oferendas simbólicas eram jogados nas águas como forma de pedir proteção ou permissão para pescar e navegar. No entanto, mesmo esses atos de respeito não garantiam a segurança, pois o temperamento do Vodyanoi era imprevisível e nem sempre ele respondia de forma favorável. O domínio do Vodyanoi sobre as águas reflete a natureza ambígua dos rios e lagos na vida humana. Enquanto eles são fonte de vida e alimento, também são perigosos e incontroláveis. O Vodyanoi personifica esse poder inconstante, tanto benéfico quanto destrutivo, representando o equilíbrio frágil entre o homem e a natureza. Na mitologia eslava, o Vodyanoi desempenha o papel de guardião dos corpos d'água, personificando a força imprevisível dos rios, lagos e pântanos. Ele era temido por pescadores, barqueiros e camponeses que dependiam dessas águas para sobreviver. Suas aparições traziam presságios de desastre, especialmente quando as pessoas ignoravam o respeito devido ao seu território.
Descrito como uma figura de pele verde, inchada pela água, com uma barba feita de musgo e cabelos de algas, o Vodiano era frequentemente associado à morte súbita nas águas, sendo responsabilizado por afogamentos e naufrágios. Sua morada subaquática era vista como um reino de mistério e perigo, onde ele mantinha um palácio repleto de tesouros e almas perdidas. O Vodiano era notório por sua ira contra qualquer um que poluísse ou perturbasse os rios e lagos que ele protegia. A punição para quem desrespeitava suas águas era severa. Ele destruía barcos, afogava pescadores e até sequestrava almas, arrastando-as para o fundo das águas onde nunca seriam encontradas. Acreditava-se que essas almas ficavam presas em seu domínio, forçadas a servi-lo eternamente. Além disso, a fúria do Vodiano era frequentemente associada a tempestades repentinas, redemoinhos e outros fenômenos aquáticos que traziam destruição. No entanto, o Vodiano não era uma figura puramente malévola. Em algumas lendas, ele podia ser apaziguado com oferendas. Camponeses e pescadores deixavam presentes simbólicos nas margens dos rios, como tabaco, pão ou até pequenos animais sacrificados, em um esforço para ganhar seu favor. Em troca, o Vodiano supostamente garantiria águas calmas, boa pesca e segurança nas viagens. Esse relacionamento entre humanos e o Vodiano reflete a tentativa das comunidades de viverem em harmonia com os perigos naturais que os cercavam, reconhecendo que, por mais assustador que fosse, o poder da natureza podia ser, em certos momentos, apaziguado com o devido respeito. Entre as histórias que circulam nas regiões eslavas, o Vodiano é frequentemente apresentado como uma figura temível e misteriosa, cujas lendas servem tanto para entreter quanto para ensinar importantes lições sobre o respeito à natureza. Uma das histórias mais conhecidas é a do jovem que, desafiando as tradições locais e os avisos dos mais velhos, decidiu nadar em um lago profundo durante a noite. Esse lago, segundo a lenda, era conhecido por ser a morada do Vodianoi, um guardião feroz das águas. Ignorando os avisos e a crença de que nadar após o anoitecer era um tabu perigoso, o jovem mergulhou na água fria e escura. No início, parecia que a noite estava tranquila, mas logo o jovem começou a sentir uma presença estranha e uma força invisível puxando-o para baixo. Desesperado, tentou nadar de volta à superfície, mas suas forças estavam se esvaindo rapidamente. A água, que antes parecia convidativa, agora se tornava um campo de batalha contra uma força sobrenatural. Ele foi arrastado para o fundo do lago, onde o Vodianoi, com seu corpo inchado e sua presença ameaçadora, aguardava em silêncio. O jovem nunca mais foi visto, e sua ausência foi atribuída ao poder implacável do Vodianoi, que puniu o desrespeito às regras sagradas que protegiam as águas. Essa história serviu como um aviso para todos que viviam nas proximidades dos corpos d'água, enfatizando a importância de seguir os rituais e respeitar as forças invisíveis que poderiam dominar a natureza. Era uma forma de reforçar a crença de que a natureza tem suas próprias regras e que desafiá-las pode resultar em consequências severas. A história do jovem que se perdeu no lago é frequentemente contada às novas gerações como um lembrete para respeitar as tradições e tratar as forças naturais com o devido respeito. Nas lendas eslavas, o Vodiano e as Rusalka estão entrelaçados em uma complexa teia de mitos que retratam a dinâmica entre forças sobrenaturais das águas. O Vodianoi, com sua aparência temível e domínio sobre os corpos d'água, é muitas vezes descrito como o rei ou o líder das Rusalka, as almas femininas que habitam os rios e lagos. Enquanto o Vodianoi representa a força bruta e a ameaça das águas, as Rusalka adicionam uma dimensão sedutora e enigmática ao cenário. As Rusalka são espíritos femininos das águas que, em algumas histórias, são descritas como belas mulheres com uma conexão íntima com os elementos aquáticos. Elas são conhecidas por sua capacidade de atrair e enganar os homens, levando-os para as profundezas das águas com a promessa de romance ou prazer. No entanto, o encontro com uma rusalka geralmente tem um fim trágico para as vítimas, que acabam se afogando ou desaparecendo misteriosamente. O relacionamento entre o Vodiano e as Rusalka é frequentemente retratado como uma simbiose sombria. De acordo com algumas versões das lendas, o Vodiano sequestra mulheres humanas que, por algum motivo, encontram-se em contato com suas águas. Essas mulheres são então transformadas em Rusalka, escravizadas pelo Vodiano e forçadas a servir sob sua liderança nas profundezas dos rios e lagos. Assim, elas ajudam o Vodiano a atrair novas vítimas, cumprindo um ciclo de engano e captura.
A influência do Vodianoi sobre as Rusalka também pode ser vista como uma forma de refletir a dinâmica de poder e controle nas histórias folclóricas. Enquanto o Vodianoi exerce sua autoridade sobre os corpos d'água e suas criaturas, as Rusalka são representadas como suas aliadas ou servas, manipuladas para cumprir seus desejos e aumentar seu domínio. Esse relacionamento simboliza a complexidade dos mitos eslavos, onde a interação entre diferentes entidades sobrenaturais pode criar uma narrativa rica e multifacetada. O Vodianoi, na mitologia eslava, é uma figura rica em simbolismo e significados culturais, refletindo tanto a reverência quanto o medo que as culturas agrárias sentiam pelas forças da natureza. Ele pode ser visto como uma personificação da natureza indomável, representando o poder bruto e imprevisível das águas. Em regiões onde rios e lagos eram essenciais para a vida e o sustento, o Vodianoi servia como um lembrete constante da necessidade de respeito e equilíbrio entre o homem e o meio ambiente. Seu domínio sobre as águas simboliza o reconhecimento de que, apesar dos avanços tecnológicos e da capacidade humana de manipular o ambiente, a natureza ainda possui forças que estão além do controle humano e que devem ser tratadas com respeito. Além de sua conexão com a natureza, o Vodianoi também tem um papel profundo no contexto sobrenatural. Nas crenças eslavas, as águas eram vistas como uma fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. O Vodianoi, portanto, não é apenas um ser de poder físico, mas também um guardião dessa liminaridade. Em muitas histórias e lendas, ele é descrito como o responsável por conduzir as almas ao outro lado, atuando como um intermediário entre a vida e a morte. Esse aspecto do Vodianoi sublinha a importância das águas não apenas como um recurso físico, mas como um espaço de transição e mistério, onde o sobrenatural e o cotidiano se encontram. O medo e a reverência que o Vodianoi inspira também refletem uma compreensão cultural de que o mundo natural é carregado de forças invisíveis e poderosas. Através das histórias sobre o Vodianoi, as comunidades eslavas expressavam suas preocupações e crenças sobre o desconhecido, ao mesmo tempo que afirmavam a necessidade de respeitar os limites da natureza. Esses mitos ajudavam a manter o equilíbrio entre a exploração e a conservação, encorajando uma coexistência harmoniosa com o ambiente natural e as suas forças sobrenaturais. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.